você vai ouvir neste podcast. E aí diz que depois começaram a provar esses pratos exóticos, diferentes, começaram a tomar um pouquinho também. Bocado de cachaça, né? Eles começaram então a se soltar. O que ela vai inventar, esse negócio de banquete? Isso não é coisa de Deus, né? Isso é uma coisa importante, é você fazer jejum, né? Aquela coisa. Então eles estão todos meio temerosos, meio com má vontade. E a galera gostava de guerra também. Na França. França Curte um quebra-pau, né? Então, desde quem assistiu Vikings também, né? Viu um pouco disso. Estamos de volta mais uma vez, de novo alguém aqui no Carnaval, Pulando o Carnaval. Eu sou o Renato Pérez e hoje a gente vai falar de um tema muito legal. Festa de Babette. Festa de Babette é um conto que inspirou um filme que em 1988 ganhou o melhor filme estrangeiro no Oscar. E hoje nesse podcast que rolou ao vivo lá na Glocal, você vai ouvir sobre esse tema, que além de ser um filme e um conto, ele também serviu de ilustração para o Philip Yancey, um autor que escreveu um livro muito legal chamado Maravilhosa Graça. Um avisinho rápido aqui antes da gente ir pro podcast, é o nosso curso de missões urbanas que vai rolar online. É um curso para você que quer fazer a Glocal ou algo parecido com a Glocal aí na sua cidade, não pode perder. Serão 40 aulas divididas em 5 módulos, então é um curso bem completo para você saber tudo como a gente faz e como você pode fazer aí na sua cidade. Entra lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que vai ter um link para você clicar e se inscrever, ou no nosso site também, você pode chegar lá, clicar nesse link e se inscrever, colocando lá seu nome, seu e-mail, você vai receber todas as informações. Também não esquece de deixar seus comentários sobre esse podcast aí e compartilhar também com seus amigos, é a forma de você ajudar a gente aí a continuar fazendo, beleza? Bom podcast, galera! Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. A gente vai conversar um pouco aqui então sobre o misterioso Festa de Babette, né? Misterioso para alguns, conhecido de outros. Eu vou me apresentar, eu sou o Gustavo da Hora. Eu sou o Edu Molina, vai falar Eduardo, eu nem sei quem que é. Não entendi, não tô entendendo. Mas é um prazer estar com vocês aqui nessa noite, pra gente poder discutir um pouco. O Gus, ele conhece mais a parte do filme, eu conhecia o conto, né? Então acho que vai dar pra gente fazer uma discussão com vocês aqui e permear essa ideia da graça, né? Daquilo que realmente vale a pena a partir da ótica desse conto, né? Babette's Feast is the internationally acclaimed movie based on a short story by the author of Out of Africa. Você teve um contato com a parte escrita, então, do conto e quais são as suas impressões, assim, sem falar... Não vamos entrar ainda na aplicação, mas como que é esse conto? A maioria das pessoas não conhece. Que época ele se passa? Qual que é o pano de fundo? Alguém conhece o conto? Sim, tem um pessoal aqui que conhece. Tem alguém que conhece, é sempre bom alguém conhecer alguma coisa que a gente fala aqui. Quando a gente fala do conto, né, foi uma dinamarquesa, né, que escreveu. É um conto que vai ser situado mais ou menos ali na época da Comuna de Paris, né, 1847. Então é todo um contexto de guerra em que a França está passando, já tinha passado por outras guerras anteriores. E no contexto nós temos ali, né, uma mulher, Babette, né, que vai acabar sendo praticamente uma refugiada, né? Ela vai fugir da guerra na França e sair de lá por motivos políticos e vai então para ela vai parar numa vila, né, no interior da Dinamarca, né? Uma vila. A história ela vai ser adaptada, se não me engano, no cinema, é na Noruega, mas a história original é na Dinamarca. E ali ela vai acabar se tornando uma empregada, né? Uma governanta numa casa, onde havia um pastor, havia fundado uma religião, uma seita, e ela vai acabar trabalhando ali, né? Servindo as duas filhas daquele pastor,
e servindo a comunidade como um todo, né? Então a história se desenrola nesse contexto, num contexto de guerra, com uma refugiada, né, chegando numa terra estranha para servir uma família que ela nunca viu na vida. É muito interessante a forma como ela chega, né? Ela está, então, nesse contexto, saindo de Paris, que era um glamour, né? Já era naquela época onde as coisas aconteciam, onde a cultura, né, as manifestações artísticas, onde a culinária era muito famosa. E ela chega então ali naquela... E a galera gostava de guerra também, né? Hã? E a galera gostava de guerra também. Na França... francês curte um quebra-pau, né? Então, desde quem assistiu Vikings também, né, viu um pouco disso. Mas então ela chega então naquela coisa que era o contrário, né? Aquela vilinha pequena de pessoas religiosas. O filme retrata um pouco isso, né? Tudo é meio cinza, as roupas são cinzas, pretas, as casas. Então era uma coisa bem assim, o contrário do que se veria num grande centro cultural e artístico, né? Então ela chega ali e ela tem uma carta de recomendação de um cantor de ópera lá de Paris que conhecia uma das moças ali, para qual, que agora não eram mais tão moças assim, para qual ela iria trabalhar, e ela era uma carta de recomendação para dar algum emprego para ela, alguma coisa que ela pudesse se sustentar e ter esse refúgio ali. Então ela vai ficar como empregada doméstica naquela residência. Edu, o que mais que a gente pode falar sobre essas irmãs aí? É bem interessante o contexto em que elas viviam, né? Elas viviam praticamente presas numa questão da própria religião. Elas tiveram oportunidades de ir embora daquela vila, uma delas teve oportunidade inclusive de um casamento, e o pai, né, esse reverendo, ele acabou meio que convencendo-as ou até proibindo-as, né, desses prazeres mundanos, e elas não deveriam ficar, né, a serviço, né, dessa causa, a serviço da caridade, né, abrir mão, né, da vaidade, abrir mão desses prazeres e viver em busca da caridade, de um contato maior ali com Deus ou com a religião em si. Então elas acabaram, né, abrindo mão da sua vida, né, jogaram fora os anos da sua vida para poder viver nesse contexto. Isso fica bem claro, né, no filme. E aí então uma era essa que tinha a oportunidade do casamento, e a outra, esse cantor de ópera, que depois mais tarde vai vir a recomendar a própria Babette, ele chama a outra das irmãs para ir para Paris, para cantar lá, para fazer essa carreira ali e tal. E então essas duas formas você vê de uma religiosidade mais austera, que proíbe, né, as questões de manifestações dos sentidos, do prazer. Então isso é muito marcado, né, no filme. E no conto isso é bem interessante, né? O que é legal de olhar, Karen Blixen, se não me engano o nome da escritora, né? Ela passa por um contexto bem interessante também. Ela se casa, ela vai administrar, né, umas terras de café, ela se torna uma baronesa, ela se divorcia e ela vai escrever o conto com um pseudônimo masculino. Então tem muito, né, dessa realidade, né, em que essas irmãs viviam, que contrapõe aquilo que ela mesma vivia. Então acho que existe um contraponto, um contrassenso inclusive naquilo que ela escreve, daquilo que as pessoas viviam ou daquilo que ela quer passar no conto. Então isso é muito claro ao longo daquilo que você vai lendo, né, nesses contrastes que ela coloca do mundo real, daquilo que ela vivia, das experiências dela e daquilo que é colocado no conto através da vida dessas duas irmãs. É muito interessante, mais um pouco sobre a autora. A Karen, ela tinha uma amizade legal com o pai dela, né? E o pai dela, ele gostava muito de passear com ela ao ar livre. Então ela tinha todo esse aspecto, né, de curtir a natureza, de curtir algumas coisas da vida. Mas esse pai dela, ele acaba dando fim à própria vida por causa de um dilema moral. Ele tem um caso extraconjugal, acaba tendo uma filha, e aí ele fica envergonhado com isso. Então a gente tem bem esse peso religioso, né, da culpa, e ele acaba pondo fim à própria vida. E aí, a partir daí, essa menina, então, com 9 anos, que tem essa lembrança paterna, ela vai para
aos cuidados da outra parte da família, que era a família da mãe, que era já muito mais austera e era muito mais, meio socialite, pessoal da alta sociedade burguesa da época. Então ela fica meio comprimida e reprimida. Então é muito interessante ver isso, né, na obra também. Babette's Feast is the internationally acclaimed movie based on a short story by the author of Out of Africa. Agora vamos entrar um pouco mais na história mesmo, então, da Babette. O que acontece, então, Edu, que muda, que dá esse plot twist aí, e que essa empregada doméstica até então ali, numa condição precária, de refugiada, sendo acolhida ali, dependendo dos favores. O que acontece que muda o jogo, que é interessante aí, Edu? A grande mudança na vida dela é que ela tinha um costume, quando ela morava em Paris, de jogar na loteria. Então ela sempre jogava no mesmo número, E mesmo quando ela foi embora, né, refugiada, um amigo dela continuou jogando por ela, né, com o mesmo número que ela sempre jogou. E aí se passaram alguns anos e esse amigo continuou jogando e o bilhete dela vai ser premiado na loteria. E ela acaba ganhando 10 mil francos. Né? Então, era muito dinheiro, né? Para a época era uma muito fortuna. Dinheiro, né? Era uma fortuna. E ela vai receber a notícia de que ela ganhou na loteria. Então ela manda a carta, manda o bilhete, manda a grana, e aquela empregada que não tinha nada, né, aquela refugiada, do dia para a noite ela se torna uma milionária, né? E essa é a grande virada na vida dela. É uma pessoa que estava servindo os outros muito por gratidão, né, por terem recebido, ela vai receber uma bolada, uma grana enorme, e aí o que ela vai fazer com esse dinheiro é que é o mais fantástico ao longo dessa mas aí história. Faz uma pausa, né, Edu? O que você faria? Consegue pensar ali, de repente, aquela bolada, né? Se pondo no lugar da Babette, naquela condição meio estranha que ela estava, meio de favor, né? E agora? Agora é minha vez, agora eu tô por cima, o que vai acontecer? E aí que é muito interessante dessa história, o que ela faz. Alguém que não viu o filme chuta o que ela foi fazer? Imagina, ela tinha alguns conhecimentos que a gente vai começar a descobrir. Ela resolve fazer um banquete para as pessoas que estão naquela casa. Ela vai fazer uma homenagem ao pai das duas irmãs que tinha morrido. E é até muito interessante porque, abre um parênteses aqui, o pai tinha dado nome para as filhas de Martina e Filipa. Martina em homenagem a Martinho Lutero e Filipa em homenagem a Philippe Melanchthon, que eram os caras, né, alguns dos principais reformadores aí. Então dá para entender um pouco desse cenário anterior que elas tinham. Mas então, voltando para Babette, ela resolve fazer um banquete. E que banquete era esse, Edu? Como é que era? Ela simplesmente foi no Mercadão de São Paulo, onde tinha os principais ingredientes. Foi isso, Edu? Ela foi lá, pegou um pão com mortadela. Olha aí! Não, Edu, não era isso. Como é que era naquela época? É o que eu faria. Ah, eu faria também. Eu compraria um pão e frios, para conseguir os ingredientes, né? E como é que foi isso, Edu? Ela vai simplesmente querer reproduzir, né, uma das coisas que ela estava mais acostumada a fazer, né, que era cozinhar bem para as pessoas. Então ela entendia, né, que a forma como ela poderia agradecer as pessoas daquela casa, daquela comunidade por tê-la acolhida, era fazer um jantar, né, e segundo ela seria um jantar com as melhores comidas que eles já teriam comido na vida deles. Então ela começa a comprar os ingredientes dos mais variados possíveis, né? Desde coisas simples da culinária, com especiarias que eles nunca viram na vida. Começa a chegar na cidade, o carregamento, né, as carroças, algumas coisas. E o pessoal tudo da cidade alvoroçado. Mas o que é isso? O que vai acontecer aqui, né? Engraçado que no conto ele coloca, num momento, ela coloca que começou a chegar tanta coisa, né, era cabeça de animal pra cá, pra lá e tal, que as pessoas acharam que era algum ritual de bruxaria que ia acontecer na cidade, né, porque era uma coisa que eles nunca tinham visto na vida e só chegava a mercadoria. Ela teve que pedir, né, louças emprestadas de todo mundo da vizinhança, porque não ia dar conta de tudo aquilo. Que tinha que ser o número certo de pratos e talheres. Para tais tipos de comida diferente. Não sei, né? Vocês que têm dinheiro sabem como é que funciona um jantar elegante, né? Então são vários pratos, várias taças. Eu também sei, Edu. Né? Eu não tenho a menor ideia do que é isso. Eu vi numa novela, mas... Então, continua aí. E aí? E aí ela foi preparando tudo com o maior cuidado possível, né, para oferecer para aquelas pessoas daquela comunidade o maior banquete que elas poderiam ter provado na vida delas, né? Então ela convida essa galera, né, e eles foram felizes pra caramba, né? Não, eles estavam meio contrariados, né? Fica assim, poxa,
essa refugiada, essa pessoa que nem é aqui da nossa vila, né? Aquela coisa de... O que ela vai inventar? Esse negócio de banquete, isso não é coisa de Deus, né? Isso é uma coisa... O importante é você fazer jejum, né? Aquela coisa. Então, eles estão todos meio temerosos, meio com má vontade. Mas vamos lá, vamos por dó, né? Exatamente. Vamos lá por dó e vamos dar um apoio moral. Aí tinham poucas pessoas no banquete e ela, então, começa a chegar no momento e vai servindo o banquete. E, resumidamente... Como é que rola esse banquete, Edu? Resumindo, esse banquete, no começo tá todo mundo bem travado, ninguém fala nada. E aí diz que depois começaram a provar esses pratos exóticos diferentes, começaram a tomar um pouquinho também. Por causa de cachaça, né? E aí Sabores a galera que foi nunca se tinham soltando, provado. né, com vários vinhos diferentes, de diferentes gostos, de diferentes lugares. Eles começaram então a se soltar, né, mediante tudo isso. Diz que tinha uma senhora de mais de 90 anos que estava com o pai delas na fundação daquela igreja. Então ela começou a se lembrar e começou a contar, né, o que havia acontecido no passado. E à medida que eles iam provando aqueles pratos, eles começaram a contar e relembrar os feitos do pai, da igreja. E aí diz que eles começam então a lembrarem de tudo e começam a se sentir até constrangidos uns com os outros. Eles começam a... motivos para pedir perdão. E começam a pedir perdão um pelo outro por coisas que eles fizeram há muitos e muitos anos atrás, né? Coisas que nem lembravam do que tinha acontecido. E eles começam então a pedir perdão e começam a ficar animados e cantam e começa então um momento diferente na festa. Um momento que era aquela cena meio mórbida no começo, ela se transforma. Babette's Feast is the internationally acclaimed movie based on a short story by the author of Out of Africa. E tinha um general naquela festa que não estava dando a mínima para as pessoas que estavam ali. Ele estava preocupado realmente com o que ele estava comendo. É tipo você quando vai num lugar que você não quer, que você vai pela comida. Né? Tipo, eu vou pela comida, né? Isso nunca me aconteceu ontem. Tipo, o que esse general ele fazia naquela festa, Gus? Então, aí é muito interessante que a função desse cara na história, ele vai fazer um link, ele fala assim: eu nunca provei uma comida tão maravilhosa que nem essa. Isso aqui tá digno de um lugar onde eu comia a melhor comida da minha vida, que é o Café Anglais em Paris. E era exatamente o lugar onde a Babette tinha trabalhado. Ela trouxe o melhor que ela podia, o melhor que ela tinha. Ela gastou todos os recursos dela num lugar que provavelmente as pessoas não iriam saber valorizar o que tinha acontecido ali, toda a delicadeza, né, e todos os detalhes, mas ela vai e oferece isso, e ali naquele momento as pessoas percebem um pouco do que estava acontecendo, e eles também têm um momento, eles dançam e termina o banquete, e aí ela está cabisbaixa e falando, né, eu não estou mais lá, né, essa foi uma outra época, eu não estou mais no Café Anglais. No desfecho ali da história acontece uma virada interessante aí, de outro plot. Essa virada final, ela acho que é a mais fantástica, porque as irmãs chegam, agradecem ela pelo jantar, e aí fala, pô, que legal, né, agora você vai embora, depois de tudo isso, você vai embora para Paris. Né? Vai poder ir embora para sua casa, para sua terra, né? Você tá rica pra caramba. E aí é a hora que ela olha para elas e fala, então, eu não vou mais. Mas tipo, cadê os 10 mil francos? Né? Cadê os 10 mil francos? E aí ela diz para ela, tipo assim, eu gastei tudo na festa. E aí no filme tem um final diferente do que no conto. No filme uma das irmãs, uma senta, né? Quando ela fala, irmãs, eu gastei tudo, ela cai de costas. Como assim? Você gastou tudo? Né? E a outra olha para ela, né? E ela dá um abraço, entendendo o constrangimento daquele momento, sendo constrangida por tamanho gesto de altruísmo, né? E ela vai dizendo algumas coisas. Ela vai dizendo assim: o verdadeiro artista não depende dos recursos, né? Ele está aí para fazer o melhor de si, para dar o melhor da sua arte. Então o meu objetivo foi atingido, eu cumpri o que eu precisava cumprir aqui, né? E é muito interessante porque aí no constrangimento uma das irmãs vira para ela e fala, no paraíso os anjos vão se deleitar com a sua comida. Ela não tinha mais recursos, eram pobres aquelas irmãs, e está dizendo assim, como se você não tenho muito para te dar, mas eu preciso reconhecer isso aqui. Até anjos se deleitariam com isso que você fez.
Então, essa é um pouco da história, é um pouco do que se passa, e a gente vai, na sequência, depois da poesia, continuar refletindo um pouco nisso. A borboleta pousada, ou é Deus, ou é nada, disse Adélia Prado num de seus puros gracejos. Vês Deus, vês nada. Para floreio, a borboleta avoada, ou é caos, ou é graça. Já vi Deus. Passou um tempo e passei a não ver nada. Cego. Ceguei a tentar, busquei achar de novo aquilo que em tudo havia. Não havia nada. Tudo tem um preço que foi pago à vista de todos nós. Vês Deus, vês nada. Meu propósito agora é este: eu não me vendo. Eu não vou mais me vendar. Eu quero olhar e achar graça na borboleta bater asas. Edu, qual que é uma das frases, né? O Felipe Yancey escreve no seu livro, e ele cita um livro Maravilhosa Graça, ele escreve sobre ele descreve quase, né, o conto de uma outra forma, e ele chega numa conclusão, né, do como é que foi isso para você que teve um impacto grande quando leu esse livro, essa questão do custo da graça, como é que... Esse aliás, Maravilhosa Graça é um dos livros mais lindos que eu já li, falando sobre a questão da graça de Deus. Ele discute pura e simplesmente a graça. Ele não fala de religião, ele não fala de igreja, ele simplesmente fala sobre o que é a graça. E eu acho que isso, fazendo um trocadilho bem besta, é a graça do livro. Eu acho que é isso que torna o livro interessante, porque a gente consegue enxergar, né, a graça em todos os pormenores da nossa vida. Então ele coloca, né, que essa graça, ela está presente em tudo o que acontece na nossa vida. Ela esteve presente em todos os momentos do ministério de Cristo. E aí todos são todos, nos pormenores mesmo, né, num Cristo que poderia viver sozinho, mas escolheu convidar pessoas para caminhar junto com ele, né, num Cristo que repartia o pão, né, num Cristo que se sentia feliz por estar com as pessoas, num Cristo que sentia dor, tristeza. Então ele vai apontando isso e contrastando com a nossa vida, do quanto nós perdemos esses pormenores e esquecemos desses detalhes que estão presentes no nosso cotidiano. Eu acho que uma das grandes ideias que ele passa com a festa de Babete, ele coloca isso no capítulo, né, que é o capítulo 2 do livro, né, quando ele fala sobre a festa de Babete, é que a graça, ela custa tudo para quem oferece, ela não custa nada para quem recebe. E talvez esse seja um dos pontos que nós precisamos entender nessa caminhada que nós temos. E que essa história ilustra de uma maneira magnífica, né? Eu não sei vocês, mas o sentimento de desperdício que dá, quer dizer, não faz isso, moça, não faz isso, não gasta, isso é desperdício. E a graça de Deus é algo que é desperdiçante de alguma forma. Às vezes, né, olhando para a humanidade, olhando para mim no espelho, eu me vejo e falo, não, devia estar gastando isso com outras pessoas que merecem mais. Mas a graça de Deus, ela alcança todos, ela é quase um desperdício. Esses dias atrás a gente estava celebrando de alguma forma, imaginando o momento da ceia, quando Jesus parte o pão, e aí era um pão que era parecido com uma bolacha de creme cracker. Então aquela hora que você quebra, de repente voa farelo para todo lado. Essa é assim a graça de Deus, que dá o seu próprio corpo em Jesus. Algo que é um desperdício, não faz isso.
né? E que de alguma forma Ele faz para que eu e você, assim como aquela irmã, olhemos para aquela graça sem tamanho, falando: tudo que eu posso fazer é saborear isso, tudo que eu posso fazer é viver a partir disso. Como será que essa irmã iria viver a partir dali? O que será que aconteceu com essa personagem Babette, para que ela pudesse ter uma gratidão tão grande dentro dela, né? E aí, olhando para a nossa vida, quando a gente se vê como alvo desse amor desperdiçante, fala: cara, eu não posso mais viver do mesmo jeito, né? E aquelas irmãs na história do filme, elas já tinham uma vida religiosa, elas faziam a caridade, elas alimentavam inclusive outras pessoas. Uma das primeiras cenas do filme é uma sopinha que ela está servindo para um senhor idoso que não tinha condição. E aí, à luz do que a Babette ensina, né, diante de todo aquele banquete, quanto que às vezes a gente está deixando de levar a vida para outras pessoas, né? Mais preocupado às vezes com a austeridade, com estar certo, ou com não ser tão pecador como determinada classe, né? Os imigrantes, os religiosos, os não religiosos, e de repente a gente está deixando de servir aquilo que a gente recebeu de graça. O dom da vida, o dom da percepção, os sentidos, né? E Jesus vem e se faz gente como eu e você, e desperdiça a vida dele numa Palestina, numa época onde ninguém ouvia falar daquela região, onde podia ter vindo na era da internet, numa época onde estava sob dominação dos romanos. Aquele negócio ali não tem como, é um desperdício. Mas Jesus vem, se faz gente, nasce ali numa manjedoura, nasce ali num estábulo, e vive como vive, e morre como morre, e vive novamente, para que eu e você tenhamos essa vida. Queria deixar isso comigo, com você, e que a gente pudesse receber, nas pequenas coisas, ou nas grandes, esse Deus e essa graça de Deus que nos alcança, apesar de nós, e às vezes até por meio de nós, com nossas limitações, com a nossa falta de percepção do valor das coisas, mas que de repente a gente é constrangido pelo amor e fala: é isso que vale a pena. Babette's Feast is the internationally acclaimed movie based on a short story by the author of Out of Africa. E acho que tem uma coisa que é interessante nesse contraste, né, que é colocado entre o começo e o final do filme. O começo do filme, né, a gente estava conversando sobre isso antes. O começo do filme é essa sopinha que ela leva, talvez sem graça. Você olha ali uma coisa meio até insossa, aguada. E o final do filme, né, é o banquete. Então nós temos muito mais para oferecer, né, do que essa sopinha, né? É aquela ideia talvez de um contraste daquilo que a religião pode oferecer para o homem e aquilo que Cristo pode oferecer para o homem. Quando a gente se pauta na religião, a gente vai cometer, a gente vai viver pensando nessa questão. A gente vai ser legal, vamos dar oferta aqui para os pobres, aquela sopinha, vamos levar caridade, tal, mas para nisso. A graça de Cristo, ela nos constrange ao ponto da gente pensar que a gente pode oferecer mais e que nós precisamos oferecer mais, né? Porque o que Cristo oferece para a gente foi muito maior do que uma simples sopinha. Ele resolveu, se despir de toda, a sua divindade, ele resolveu se despir de toda a sua graça, para vir aqui e viver como viveu e se entregar como se entregou, para que nós pudéssemos alcançar essa graça. E tem uma frase que eu gosto muito no livro, está no capítulo 4, que é um dos capítulos que eu acho mais lindos do livro, é o mais lindo do livro. Agora do Philip Yancey, você está falando. Do Philip Yancey, o capítulo 4 chama O Pai Cego de Amor. E ele faz essa ideia do pai mesmo, né? Eu sempre tenho 2 filhas, e depois que eu me tornei pai, você passa a enxergar as coisas de um modo diferente, e eu passei a enxergar um pouco mais dessa graça de Cristo de uma forma diferente, né? Porque eu jamais entregaria minhas filhas por ninguém, né? Muito pelo contrário, eu me entregaria no lugar delas, né? Eu mandaria a galera, morre vocês aí, porque a minha filha ninguém encosta. E a gente começa a se sentir constrangido porque Deus fez o processo contrário.
E nesse capítulo sobre o pai cego de amor, ele coloca o seguinte, que não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não existe nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Porque o amor de Deus e a graça de Deus já foi derramada por você. Essa graça ela não escolhe, essa graça ela foi derramada para todos nós. Para todos nós que estamos aqui, para todos nós que estamos nesse mundo. Né? Porque foi esse mundo pelo qual Cristo morreu. Queria finalizar essa parte dizendo isso, né? Mais do que o banquete, aquelas irmãs tiveram esse tempo todo junto delas aquela pessoa que foi capaz de dar o banquete. E que a partir da situação final do filme, provavelmente continuariam tendo aquela pessoa com elas. Então que a gente possa valorizar as pessoas e essa pessoa de Jesus Cristo que fez e faz isso pra gente e faria de novo se precisasse. E que às vezes está tão próxima, mas a gente está mais preocupado com ganhar alguma coisa do que em se relacionar com essa pessoa. Podcast.